Bom, continuando a nossa aula de obrigações, hoje eu quero continuar, né, que nós estávamos falando sobre a obrigação de fazer, né, que ela envolve um serviço humano, né, nós tratamos isso na aula passada, e eu disse assim, que a obrigação de fazer, ela tem a obrigação fungível e a obrigação infungível, né? E aí eu disse assim, as obrigações infungíveis, né, são aquelas obrigações que são intuito persona, ou seja, tem a característica da pessoa que vai executar essa obrigação. E as obrigações fungíveis são aquelas que podem ser substituídas, né, na execução por outra pessoa, né? Então, quando nós falamos nas obrigações de fazer, ela envolve sempre um serviço humano, que aí é medido como? Pelo tempo, pelo gênero, pela qualidade. Nós falamos isso nas aulas anteriores, né? E hoje eu quero tratar da obrigação de fazer, né, as consequências, né, que ela pode gerar pelo não cumprimento dessa obrigação, né? E a obrigação fungível, né, caso não seja cumprida, são 3 as possibilidades, né, do credor. Primeiro, a indenização por perdas e danos, né? Segundo, o cumprimento específico da obrigação. E o terceiro, a execução por terceiro às custas do devedor, que está lá no artigo 249, né? Se caso o fato não puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, né? Havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo de indenização cabível. Parágrafo único. Em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido, né? Então, essa obrigação aqui de fazer, ela é fungível, né? Quando o credor, né, ele não pode fazer a obrigação, né? O devedor, aliás, o credor pode executar, gente, né? Ele pode mandar à custa do devedor outra pessoa fazer essa prestação, ou seja, caberá a ele essa decisão. Ele não precisa lá, o parágrafo único é bem claro, em caso de urgência, pode o credor, independente de autorização judicial, executar e mandar fazer, né, ou mandar executar o fato, sendo, pois, depois ressarcido, tá? E aí, dentro das obrigações de fazer, existe a obrigação de meio e a obrigação de resultado, tá? A obrigação de meio é aquela que o profissional emprega todo o seu conhecimento, tá? Ele emprega o conhecimento, as suas técnicas, né? Porém, ele não consegue, ele não precisa garantir o resultado. Exemplo disso somos nós, os advogados, né? Que nós, quando pegamos uma causa, nós não podemos dizer, está garantido o seu resultado. Eu ganho essa causa para você. Você jamais, um bom advogado, ele jamais vai falar isso. Ele pode dizer o seguinte, há possibilidade de ganho de causa, mas ele garantir que ele vai ganhar, porque depende muitas vezes do promotor, do juiz, né? Depende de provas, né? Então, a obrigação de meio, você vai lembrar o seguinte, o profissional emprega todo o seu conhecimento, ele emprega todas as suas técnicas, mas ele não pode garantir um resultado. Por exemplo, um outro exemplo muito claro, que aí nós estamos na época da pandemia, é o médico. O médico, ele emprega todo o seu conhecimento, toda a sua ciência, para tentar alcançar a cura. Mas ele jamais pode dizer, eu vou curar você. Tá? Então, são obrigações de meio, tá? É claro que na obrigação de meio, a pessoa não pode ser imprudente, não pode ser imperito, né? Por isso que fala que ele emprega todas as suas técnicas, todo o seu conhecimento para chegar a um resultado, mas sem garantir esse resultado. Já a obrigação de resultado é aquela que o profissional, ele tem que garantir exatamente o que prometeu.
Cuidado, porque em concurso cai muito essas pegadinhas com relação à obrigação de meio e obrigação de resultado. A obrigação de resultado, por exemplo, é o médico cirurgião plástico. A pessoa fala que quer um nariz afiladinho, né? Ele tem que entregar o nariz como a pessoa contratou, como a pessoa desejou, como ele prometeu, tá? Então, o que que acontece muitas vezes no concurso? Eles colocam a obrigação de resultado envolvendo as cirurgias plásticas. Essa sim, o médico cirurgião plástico, ele tem que entregar o resultado, tá? É diferente do médico clínico geral, do médico, tá? Então, são duas obrigações bem importantes, né? Que tá dentro da obrigação de fazer também, né? E que eu queria deixar para vocês esse conhecimento hoje, tá? E ainda dentro das obrigações, né? Existe a obrigação de não fazer, né? Que é uma prestação negativa, é um vínculo jurídico onde o credor e o devedor, pelo qual ele se compromete em não executar determinado ato. É o contrário. A obrigação de fazer, nós vimos que a pessoa tem que executar determinado ato. Já na de não fazer, a pessoa se compromete em não fazer tal coisa. Um exemplo são a questão das divisas, né? Você compra um terreno e tá lá a lei. Não faça a casa ou em cima da divisa, não faça o muro. É uma obrigação de não fazer, né? Você tem ali a lei que diz que você não pode construir na divisa. Uma vez fazendo, você descumpriu a obrigação de não fazer, tá? Então esse é um exemplo da obrigação de não fazer, que a pessoa tem que respeitar, né? E nesse caso, o credor, ele pode, né? Ele pode praticar o ato. Não, desculpa. Esse ele não pode. Aí é a obrigação de fazer, que ele vai executar o ato.